Olá, estamos de volta à conversa na segunda temporada da Hora do Desporto. Estou um bocado nervoso porque à minha frente, não sei se conhece este nome, António Alberto Bastos. Este nome diz-vos alguma coisa? Não? Então se é Beto Pimparel. Exatamente. Internacional por Portugal, jogou no Futebol Clube do Porto, no Sporting, no Chaves, no Gostep, no Helsinki, no Leixões, no Casa Pia, no Braga, no Sevilha, tem 4 Ligas Europas, uma UEFA Nations League, portanto, isto, e não disse tudo, isto não é tudo. Olá Beto, boa tarde, bem-vindo à Hora do Desporto. Obrigado antes de mais. Não, obrigado eu, obrigado pelo convite, fico muito satisfeito pelo convite que me fizeram e portanto é um gosto estar aqui. Sim, fica muita coisa ainda por contar. Ficou muita coisa ainda por contar, mas com certeza que tu durante este podcast vais-nos contar alguma das coisas que nós queremos saber. Ou não? Ou não. Ou não. Ou não. Beto, vamos começar pelo início. Quando é que começa o futebol na tua vida e quando é que começa a paixão por defenderes as bolas e dares títulos aos clubes? Sim, obviamente eu sou ainda da geração do futebol de rua. Tudo começou na rua, em frente à casa dos meus pais, ao prédio dos meus pais, onde inocentemente e apaixonadamente montávamos balizas com pedras de um lado e mochilas de escola? De um lado da estrada, depois os carros passavam pelo meio, parávamos enquanto os carros passavam e essa paixão começou muito cedo, começou talvez 3, 4, 5 anos. Eu quando vi uma bola, o mundo parava para mim, era tudo muito apaixonante. Correr atrás de uma bola, lidar com um colega, com amigos. Eu acho que também essa era uma das partes mais bonitas que nós tivemos e que eu tive na minha infância, era lidar fisicamente com amigos. Fazer traquinices, como é óbvio, partir alguns vidros e fugir, como é óbvio, como nós todos fizemos, e isso fazia parte toda essa paixão pelo futebol englobava tudo isso, não é? E, as feridas nos joelhos, as calças rasgadas, às vezes as palmadas no rabo quando chegava a casa porque estragava mais umas calças, mas lá está, tudo isso fazia parte dessa etapa, fez parte dessa etapa, do início dessa paixão. Até que um dia, aos 7 anos, o meu pai permitiu-me ir treinar ao Ponte Frielas, uma equipa ali de Loures, da zona de Loures, a União Desportiva da Ponte Frielas, e a verdade é que eu nem comecei na baliza. Eu comecei o primeiro treino, eu fiz o meu primeiro treino na extremo direito. Eu era muito baixinho, muito fortezito, mas jogava muito bem com os pés. E lembro-me perfeitamente que o Mr. Virgílio disse-me: pá, rapaz, tu jogas muito bem, pá, mas não te mexes. E isto aqui é para correr, porque nós na altura, ao contrário do que é hoje em dia os sub-7 e sub-8 e sub-9, nós já jogávamos em campos de futebol 11. Ok. Aquilo já era futebol 11, a baliza já era de futebol 11. Já era 10 metros. Já era tudo muito grande para nós. E como não mexia muito, então ele disse: então vai ali para a baliza. Ali não tens que mexer muito, não tens que correr. E foi então que no primeiro treino fui para a baliza, adorei a sensação de estar ali, adorei a sensação de me atirar para o chão, não sei, criou em mim ou nasceu em mim uma paixão que durou 33 anos, que foi o meu percurso. Foram 33 anos de futebol. 33 anos de futebol, de muitos títulos, e já lá vamos que eu chamo competições da UEFA, não é? Portanto, já haveremos lá chegar. Sim. Então depois tu, ou seja, começaste no Ponte Frielas, portanto tu és aqui da zona de Loures. Sim, portanto és aqui perto. Cresci em Loures, sim. Portanto aqui há dois em Frielas, é o Ponte Frielas e o Frielas. São dois. Exato. Ok. Portanto, a rivalidade. Portanto, tu já sentias a rivalidade nessa altura? Não, eu até sentia mais rivalidade até com o Loures. Sério? Com o grupo esportivo de Loures. Okay. Porque o Ponte Frielas tinha muita fama e continua a ter uma boa fama de formação. Tinha um torneio internacional muito interessante, onde participavam e ainda participam muitas equipas de renome em Portugal e também a nível internacional. Muitas equipas espanholas participam nesse torneio e portanto a minha rivalidade até era mais com o Loures do que propriamente com o Frielas, porque na altura o Frielas eu nem me lembro muito bem, mas acho que nem tinha futebol 11. Okay. Acho que o Frielas até era mais focado no futsal do que propriamente no futebol 11. Portanto ali com o Loures já era a rivalidade, já sentias nas bancadas os pais uns com os outros a mandar as bitites? Não tanto, até porque na nossa altura, quando eu comecei, o meu pai
O meu pai acompanhava-me aos treinos, mas o meu pai não via ao treino. O meu pai ficava no bar a beber umas cervejas com os pais dos meus colegas. Não existia esse ambiente, digamos, esse ambiente já tão pesado nas bancadas. Obviamente que nos dias de jogos havia um pai ou outro mais efusivo, mas sentia-se menos esse ambiente pesado e agressivo, e muitas vezes até violento, que conseguimos assistir e podemos infelizmente assistir hoje em dia em jogos de miúdos de 8, 9, 10, 11, por aí fora. É verdade, infelizmente isso é muito comum nos dias de hoje. Sim. Nos jogos dos pais, porque o meu filho não passou a bola, porque não é melhor. Enfim, Sim. Deixando isso de parte. Ora, então a carreira depois começa... Ou seja, qual é que é o primeiro clube profissional que tu entras? É o Casa Pia? Não, o meu primeiro clube é o União Desportiva da Ponte Frielas. Depois, eu num jogo épico. Épico? Não é épico. Eu perdi 11-1. Portanto, de épico não tem nada. Só mesmo a minha exibição é que foi épica. Eu perdi 11-1 com o Sporting. No Campo Grande. Tínhamos o Sporting tinha o campo pelado. E nessa manhã dos 11-1, o Sr. Aurélio Pereira foi falar com os meus pais e perguntou: vocês são os pais deste guarda-redes? Somos, pá. Eu gostava muito que ele viesse aos treinos. Na altura fazia-se captações. Eu gostava muito que ele viesse aos treinos de captação do Sporting. Gostei muito dele, só é pena ele estar com o chapéu do Benfica. Não percebo porque é que ele está com o chapéu do Benfica já contra o Sporting. Não sei se ele nos quer provocar, mas entretanto os meus pais... O meu pai era um bocado cético. O meu pai não. Ninguém na minha família está ligado ao desporto, muito menos ao futebol. O meu pai não ligava nada ao futebol. O meu pai só ligava ao convívio com os outros pais. E o meu pai preocupava-se muito era com a questão da escola. Não queria que eu me desviasse do caminho escolar. Eu fiz-lhe essa promessa, que vou ao Sporting, se ficar, vou continuar a estudar e vou continuar a ter o meu caminho, o meu percurso escolar. E debaixo da ameaça foi no dia em que trouxeres mais notas, acabou-se o futebol. O típico. Mas o que é facto é que nesses dias de captações éramos 50, à volta de 50, eram 40 e tal jogadores, e 8, 9, 10 guarda-redes. Aquilo era uma loucura de miúdos. E eles foram filtrando, né? Foram selecionando de um dia para o outro. De 9 ou de 10 já passaram a ser 7, depois já passaram a ser 5, até que fiquei nos últimos 3. O Sporting contratou-me pela primeira vez, quando eu tinha 11 anos, e depois fiz o percurso completo de toda a formação do Sporting até aos séniores. Até a equipa principal, e depois és emprestado então? Sim, sou emprestado 1 ano ao Casa Pia, depois regresso do empréstimo, faço parte da equipa principal do Sporting em 2001-2002, onde somos campeões nacionais, vencedores da Taça de Portugal. Fizeram dobradinha na altura? Sim, até foi contra o Leixões, a final da Taça de Portugal. E depois que vem assim muito histórico no teu currículo. Sim, já lá vamos. Há muitas particularidades. A tua carreira tem muitas particularidades. Sim. E entretanto, depois no ano a seguir, pensando eu legitimamente que iria ficar no Sporting, depois de termos sido campeões. É verdade que eu não jogava, eu era o terceiro, também era miúdo, era o terceiro guarda-redes, mas tinha essa esperança, não é? E essa legitimidade em querer continuar no Sporting. Mas o que é facto é que depois no final da temporada o Sporting queria-me emprestar, mas quis-me emprestar para onde eles queriam. Okay. Não para o mercado que eu tinha. Eu tinha mercado de primeira divisão na altura, mas o Sporting na altura, quando digo o Sporting, as pessoas que estavam no Sporting, não é o Sporting em si, é as pessoas que estavam à frente do clube, tomaram uma decisão sem eu saber, sem eu decidir praticamente, e foi então que eu fui emprestado para Chaves. Para o grande Chaves. Para o grande grupo desportivo. Para o grande grupo desportivo Chaves. Nós há bocado estamos a falar em off, portanto, daí esta conversa. Uma cidade lindíssima, um clube histórico, aquele estádio é incrível. Comida boa. Eu adorei e engordei para 4 ou 5 quilos no ano. Comida boa. Depois, aquelas carnes, aqueles enchidos. E olha, tu certamente tiveste aqui um parede se tivesse tempo de ir a Mirandela, não tiveste? Comer a alheira de Mirandela. Comi alheira, comi aquela posta mirandesa. Eu comia muito bem. Eu treinava bem para comer bem.
Era ela por ela. Era. Desportivamente não foi um grande ano para mim. Tive alguns problemas com uma pessoa do clube que não achou por bem que eu devia ter sido emprestado aos Chaves, e tentou ali minar-me um bocado a minha prestação no clube. E é verdade que foi um ano difícil desportivamente, foi um ano muito feliz para mim a nível social. Eu conheci muita gente maravilhosa em Chaves, eu adoro Chaves, adoro o Sr. Francisco, o presidente dos Chaves, o proprietário dos Chaves. Eu adorei aquele ano. Só que foi um ano que desportivamente foi um passo atrás, ou 2, ou 10, que me retiraram também um bocadinho do mercado. O meu nome acabou por se esvanecer um bocado no mercado, e eu prometia tanto, não é? Nas camadas jovens e depois nos séniores do Sporting, eu prometia tanto que depois aquele ano acabei por cair no esquecimento, acabei por não estar no ativo com assiduidade, nos jogos, prestação, ninguém se lembrava de mim, e foi então que terminou o meu vínculo com o Sporting, e fiquei um bocadinho ali aos papéis. E depois vais para o Futebol Clube Marco. Sim, vou para o Futebol Clube Marco, graças e pela mão pelo Hugo Oliveira, o treinador de guarda-redes, que achou que na cabeça dele eu não me poderia perder, e o futebol não me poderia perder. Essa foi a expressão dele. O futebol não te pode perder, nem tu podes perder isto, porque vales muito. É verdade que foi um revés na tua vida, na tua carreira, mas o futebol tem que te dar mais uma oportunidade, e tu tens que dar essa oportunidade ao futebol. E foi então que eu fui para o Futebol Clube Marco. Foi um ano desportivamente extraordinário para mim. Eu estava, literalmente voava. Eu tinha um equipamento branco na altura. Eu escolhi Ficava preto. Eu escolhi um equipamento branco. Um dos equipamentos era branco. E muita gente depois começou a associar-me o Anjo do Marco. O Anjo do Marco, pelos voos, pelas asas, as pessoas começaram a associar o Anjo do Marco. Só que lá está, depois a questão financeira foi um desastre. Eu tive 9 meses sem receber, já com muitas responsabilidades, já tinha uma casa, já tinha um carro, portanto já tinha muitas responsabilidades. E 9 meses sem receber são 9 meses sem receber. Sim, não é propriamente fácil. Hipotequei muito o meu futuro no futebol, coloquei em causa se verdadeiramente valia a pena continuar, não continuar, porque se eu tinha tomado esta decisão do futebol, o futebol tinha que ser o meu sustento, e se não estava a ser o meu sustento, eu não queria ser sustentado pelos meus pais, portanto teria que optar no final da temporada: ou vou embora do futebol e abraço o projeto mais formativo, mais de voltar aos estudos, ou iria surgir alguma coisa diferente que me catapultasse novamente para o mercado. E o que é facto é que aconteceu. O Vítor Oliveira, o falecido Vítor Oliveira, falou comigo. Grande mestre das subidas. Sim, falou comigo no final de um Futebol Clube Marco Leixões, e disse-me que no final desta temporada tu vais ter muito mercado, porque tu estás incrível. Por cima de som. Desculpa. Estás a ter uma prestação incrível, tu vais ter imenso mercado, mas eu quero-te no Leixões para o ano. Tu vais ter mercado da primeira divisão, não te deixes iludir, e tu vens comigo para a segunda divisão, porque eu quero 20 anos depois colocar o Leixões na primeira divisão. E o que é facto é que parecia que ele tinha lido o futuro. E 20 anos depois voltavas à primeira com Leixões. Eu tive imensas propostas da primeira divisão, inclusive já contei isto muitas vezes do Braga. E o que é facto é que eu quis ir para o Leixões, quis ir para a segunda liga com o Vítor. Foi nele em quem eu acreditei. Foi ele o primeiro a voltar a acreditar em mim, portanto eu devia-lhe isso, e fui para o Leixões, e 20 anos depois subi o Leixões à primeira divisão. Então agora vamos só dar um passinho à frente, antes de voltarmos para trás. Isso tem, ou seja, essa ligação ao professor Vítor Oliveira, falecido professor Vítor Oliveira, depois voltaste a Leixões, aqui mais perto do final da tua carreira. Sim. É um bocadinho por aí, é um bocadinho por ele, ou seja, estás mais no fim da tua carreira na altura e já pensares, ok, ainda dou, mas se calhar vou aqui para uma segunda divisão. Não, eu tinha ainda muito para dar, tanto é que a meio desta temporada eu vou para o Farense. Sim, depois conseguem. Exatamente. Entretanto, eu quando tomo a decisão de voltar a Leixões, eu tinha muitos motivos. O primeiro deles era uma razão familiar, que eu não quero estar
obviamente aqui a falar. Era uma razão familiar que era a principal, e eu lembro-me perfeitamente que a malta da seleção me ligou e disse: "Então, mas tu ainda fazes parte, ou fizeste parte até há bem pouco tempo dos trabalhos da seleção, vais para a segunda liga, para o Leixões." E eu disse: "É uma decisão muito pessoal, é uma decisão familiar, e abdico obviamente de que se calhar mais 3 ou 4 ou 5 anos, se calhar a um bom nível ou a um mais alto nível, mas na altura eu achei que tinha que tomar essa decisão, foi uma decisão em consciência, e portanto não me arrependo absolutamente nada." Outro motivo foi o Vítor ligou-me, o Vítor tinha um projeto para o Leixões, ele ia pegar no Leixões outra vez. Pegar no Leixões, quando eu digo pegar no Leixões, voltar a dar-lhe ao Leixões credibilidade, projeto, estrutura, equipa, e mais uma vez, não sei quantos anos depois, portanto estamos a falar em 2020, pá, aí, portanto 15 anos depois, o Vítor voltou-me a convencer para ir para o Leixões, porque queria devolver ao Leixões, e ele ia também ele ia acabar por me utilizar para também voltar a trazer os adeptos ao estádio, porque o Vítor tinha muita credibilidade em Matosinhos. Pronto, eu tinha muito crédito em Matosinhos, era uma pessoa, e sou uma pessoa muito respeitada em Matosinhos, por tudo aquilo que nós conseguimos como equipa, e depois eu também individualmente, e portanto, juntando aqui o Beto e se calhar juntando aqui o Vítor Oliveira, talvez os apoios fossem ser maiores, a credibilidade ia ser maior, íamos voltar a estreitar a relação com os adeptos que estavam um bocadinho de costas voltadas com o clube, até que infelizmente, e uma semana depois, o Vítor acaba por falecer, e todo esse projeto, todas essas ideias, infelizmente não se concretizaram. Eu digo-te, na altura, quando vi a notícia, até estava a falar com um colega meu e eu fiquei assim. Eu fui a primeira pessoa a saber. Eu fiquei completamente em choque na altura, porque nós subiu com N equipas à primeira, levou N equipas à primeira divisão. E além do mais, eu tinha uma relação de veras especial, íntima, cúmplice com o Vítor. Foi a pessoa que me transmitiu muito daquilo que eu fui, ou desta mudança do pré-Leixões 2004, 2005 para o pós-Leixões. Eu mudei muito o meu chip, mudei muito a essência, não a mudei, porque eu a essência sempre a tive, a paixão, essa garra, mas se calhar com as pautas que o Vítor me deu, acabei por tomar melhores decisões, e tanto é que a partir desse Leixões foi uma ascensão muito grande, com títulos atrás de títulos, graças a Deus e graças aos meus colegas. E talvez fosse também na altura, quando eu decidi regressar, fosse também dizer um obrigado pessoalmente ao Vítor e entrar com ele num projeto, ou que poderia ser um projeto novamente vencedor. Tal não aconteceu, infelizmente. Eu estava em Matosinhos a almoçar quando me ligaram. Eu até fui a primeira pessoa a chegar à praia, ao passadiço. A pessoa que não fosse das emergências médicas. E foi um dia muito duro para mim. Não porque eu pensasse no Vítor como futuro treinador, não, porque ele era já, e eu sempre disse isto, ele era o meu pai no futebol, do futebol. Foi ele que me devolveu a esperança, foi ele que me devolveu a alegria, e eu devia-lhe muito ao Vítor, e portanto para mim foi um dia muito, muito, muito duro. E eu noto que há aí um brilhozinho a falares, nota-se aqui, quem está a olhar para ti, nota-se que há um brilho, e que as palavras são aquelas palavras que são pessoas realmente que nos marcam. Sim, e marcou muito. O Vítor, para mim, quando as pessoas me perguntam qual foi o melhor treinador que já tiveste, eu sempre digo o mesmo. Eu sempre digo que foi o Vítor, porque um treinador não é só um maestro tático, senão também um gestor humano, um amigo, conselheiro, e o Vítor foi tudo isso para mim. Foi o meu treinador, foi meu amigo, foi meu psicólogo, foi meu conselheiro, foi tudo para mim, e portanto eu devia-lhe isso. Eu devia-lhe, quando ele me disse no meu segundo ano de Leixões, não vais já para o Porto, aguenta mais um ano, vais ficar aqui mais um ano, vais ter tempo, porque
porque eu queria recuperar todo o tempo perdido, não é? Eu já tinha 26 por aí quando eu fui para o Porto, portanto eu pensava que já estava muito atrasado. E o Vítor disse-me: calma, não tenhas pressa, agora tens que fazer o teu caminho de uma forma segura, pensada, e foi o que eu fiz. Acabou por se adiar um ano mais a minha ida para o Futebol Clube do Porto. Depois tive na altura também o Benfica, e acabei por optar pelo Futebol Clube do Porto em 2009, 2010. Na altura era o professor Osvaldo Ferreira, era Sim. o treinador, tu vais para o Porto, ou seja, com o guarda-redes suplente do Elton. Sim. Portanto, tens uma amizade incrível com o Elton. Vocês viveram anos intensos a nível de títulos no Porto, nessa era. Tenho uma boa relação com o Elton. Nós éramos concorrentes de posição, companheiros. Obviamente tivemos as nossas divergências, porque eu sempre fui um animal competitivo e queria muito o meu espaço. Eu sempre tive uma particularidade: eu sempre conquistei o meu espaço sem invadir espaço de ninguém. Eu nunca invadi o espaço do outro, nunca quis passar por cima de nenhum outro. Agora, o meu espaço eu sempre o quis conquistar. E acho que também foi isso, talvez esse caráter que apaixonou muitos treinadores, e que se calhar muitas vezes eles olhavam para mim e este gajo só tem 1,83 m, este gajo... mas este gajo é um leão, este gajo chega lá acima como os outros, tem um caráter, tem uma personalidade, liderança, percebes? E muitas vezes também foi isso que chamou a atenção de muitos treinadores. Aliás, eu sou contratado para o Sevilha muito pelo meu caráter, não só pelas minhas competências, obviamente que sim, estamos a falar do Sevilha. Exato. Mas muito pelo meu caráter também, na altura. Tu aqui estiveste no Porto, Sim. Ou seja, tu tens o atual presidente do Futebol Clube do Porto como treinador, o André Vilas Boas, na temporada 2010-2011, em que conquistam o campeonato e a famosa Liga Europa, Taça Portugal, Supertaça. Vocês limpam, expressão, limpam tudo. Sim, mas também eu acho, tenho quase a certeza absoluta, que foi o melhor plantel com quem eu joguei em toda a minha carreira. O plantel do Futebol Clube do Porto 2011, aquilo era, sei lá, aquilo era só mandar os coletes ao ar e ver quem é que jogava a titular. E quem apanhasse o colete jogava a titular. Eram 11 competitivos. E de alguma forma o André, de um jogo para o outro, mudava 5, mudava 6, mudava 4, e aquilo funcionava. Tinhas o Bulco, o Falcão, o Rolando, o Maicon, o Otamendi, que ainda joga, que é o capitão do Benfica, João Moutinho, que agora está na Braga, o Bellucci, exatamente, Saponaru, grande Saponaru, Rames Rodrigues, exatamente, Freddy Guarín, Mariano Gonçalves. Nós tínhamos uma equipa. Tinha uma equipa incrível. Aquilo era incrível. Tinha Silvestre Varela também. Sim, Varelinha também a voar. Raul Meireles. O Raul. Ainda apanhei também, coincidi também com o Bruno, depois foi a transição do Bruno, quando o Bruno depois acabou por sair, o Bruno Alves. O Chiesek também era vosso colega, na altura. Era o nosso terceiro, o Pavel, era o nosso terceiro guarda-redes. 2011 na altura eu tinha... Isto até fica... 2011 eu tinha 10 anos. O Daniel, olha, liga só aqui, senão espera aí, não pares a gravação, homem. Eu tinha 10 anos, que isto era uma equipa, eu lembro-me de acordar dia de manhã, o Porto ganhou a Liga Europa. E o meu pai é do Porto. E eu assim, pai, estás bem? Epá, fogo, não dormi a noite toda. Pronto, ainda bem. Foi um ano... É o que eu te digo, aquela equipa, onde quer que fosse. Eu lembro-me de um jogo, acho que foi com o Villarreal, ganhámos 5-0 ao Villarreal, acho que até foi no Dragão. Eu olhava para a cara dos jogadores do Villarreal e disse: mas que caminhão é que nos atropelou? E estamos a falar de um Villarreal, sim, uma equipa potente e com grandes jogadores. E nós olhávamos, nós sentíamos que cada vez que entrávamos para qualquer jogo, os rivais sentiam o peso do nosso plantel. Aquilo que nós andávamos a fazer tinha um efeito de alguma forma psicológico também nas outras equipas, nos outros jogadores, porque era no túnel a nossa sede, a nossa confiança transmitia-se para os adversários. Portanto, aquele ano foi extraordinário para nós, para mim, para encher, digamos assim, o currículo, e foram anos, obviamente, de ouro para o Futebol Clube do Porto, para mim e obviamente para todo o plantel daqueles anos. E quando vocês, na final da Liga Europa contra o Braga, sim, em Dublin, na Irlanda, em 2011, quando tu vês o Rames, o Freddy.
Não, quem é que marcou o gol? Ai, O agora Falcão. esqueci. O Falcão, exatamente. Há-me aqui o nome. Mas foi o Freddy, acho que foi o Freddy que cruzou. Quase no meio campo, que eu disse. Exato. Que eu disse do banco, mete-a lá. A sério? E estava lá o baixinho, só que o baixinho sabia onde é que tinha que estar, sabia pisar a área, sabia saltar, sabia cabecear. O Falcão digo, foi dos melhores pontas de lança com quem eu joguei, mais inteligentes. Ele parecia que sabia onde é que a bola ia. Ele ganhava um ou outro ressalto, mas é sorte, mas ele mete o pé e ele ganha e sabe onde é que ela vai cair. E era já está a estudar baixinho, se calhar havia centrais que davam 2 dele e ele ia lá de cabeça e ganhava. Faz-me lembrar o João Pinto. Sim. O João Pinto também era um bocadinho assim. Sim, fazia imensos gols de cabeça dentro da área, baixinho. E óbvio que foi o meu primeiro, digamos. Já tínhamos alguns títulos, eu já tinha alguns títulos, mas a primeira Liga Europa com o Futebol do Porto foi aquela primeira explosão de conquista europeia, não é? Como é? Nessa noite não conquistaste a Europa. Como? Dormiste nessa noite? Não, nem eu nem ninguém. Vocês chegam nos aliados. Eu ainda há pouco tempo estava a ver uns vídeos das conquistas e apareceu-me lá e vi os aliados à meia da tarde cheíssimo. Nós nem estávamos ainda. Nós ainda nem tínhamos chegado, aquilo já estava a arrebentar pelas costuras. É verdade que eu tive a felicidade também depois de o Porto viver mais 3 consecutivas e posso dizer que uma delas, a de 2014, é absolutamente inesquecível, como nós celebramos a Liga Europa, porque nós celebramos pelo ar, por mar e por terra. A sério? Foi estranho. De avião, do barco, depois do barco e depois do autocarro. Que bem. Foi esse ano de 2014 não pararam de fechar. Viajámos, lá está, mar, terra e ar. Não pararam de fechar. Não. E quando, ou seja, a Primeira Liga, quando vocês ganham, quando ouvem o apito do árbitro, tu recordas-te? Eu estava no banco nesse jogo. Eu recordo-me que nós estávamos todos já de pé, estávamos todos já. Porque ao fim e ao cabo, eu não me lembro que houvesse naquela altura, naquele plantel, alguém que já tivesse um título europeu. Não, foi o primeiro de todos. Não me estou a lembrar se calhar, corrija-me se eu estou errado, mas julgo que não havia ninguém que tivesse já um título europeu. Que eu me recordo, acho que não. E portanto, estarmos todos a um passo de conquistar conquistar um título europeu. Isso inexplicável. E não foi tantos anos depois, desculpa, não foi tantos anos depois da conquista da Liga dos Campeões pelo Porto. Sim, mas não sobrava ninguém, ou seja, desse do plantel não havia exatamente. Ninguém. Não é? Nós não tínhamos ali um elemento que dissesse assim, quando se ganha é isto que se sente. Então foi uma experiência incrível. Aquilo foi incrível, não é? Porque toda a gente estava a viver aquilo e nós tínhamos uma particularidade muito grande nesse ano, que era, apesar de, eu já disse isto, nós éramos muito competitivos entre nós. Acho que até demasiado às vezes nos treinos. Os treinos na altura eram agressivos, muito agressivos. Toda a gente queria conquistar o seu espaço, mas com muito sentido de grupo. Porque depois havia quesílias durante a semana, depois um não falava com o outro durante 2 dias, mas depois o que é facto é que chegávamos ao domingo, ou ao sábado, ou à sexta, ou à segunda, ou quando fosse o jogo, assim que o árbitro apitava, aqueles dois que estavam um bocadinho mais até olhavam um para o outro e diziam, ou pensavam, há aqui alguma coisa que nos tem que fazer unir e ligar, que é o objetivo comum, que é a equipa. Nós precisamos de um do outro para conquistar isto para a equipa. E durante aqueles 90 minutos esquecia-se tudo e voltávamos a ser uma grande equipa, voltávamos a ser um grande grupo. E acho que isso, à parte obviamente da qualidade que nós tínhamos no plantel, essa força, essa união que nós tínhamos na altura, foi um suporte muito grande para alguns momentos. Obviamente tivemos alguns momentos mais tremidos, algumas derrapagens, mas foram derrapagens que nem chegámos a derrapar. Aquilo foi só escorregou o pé, mas nem chegámos a cair. Não foi o ano em que ganharam o campeonato invictos? Esse ano da Liga Europa? Sim. Foi o ano em que ganharam o campeonato invictos. Exatamente. Eu lembro-me de, na altura, não é? Ainda tenho algumas memórias. O meu pai festejava. Meu pai festejava. E então depois, no ano a seguir, vais para o Tcheferém, para o Cluj. Isso a gente sabe. O Cluj e tu sabes também, o Cluj é o meu clube da Roménia. Até tenho ali uma camisola para tu autografares no final. Sim.
Como é que, ou seja, tu sais de Portugal pela primeira vez para um clube estrangeiro? Eu tinha tido a oportunidade, no meu segundo ano de Leixões, de ir para a Espanha e de ir para a França, na altura. Mas eu andava aqui a querer um grande em Portugal, sentia que estava às portas de voltar a um grande em Portugal. Na altura não era o Sporting, mas estava na iminência de assinar por voltar a uma equipa grande. E não quis ir para fora na altura, porque queria estabelecer aqui uma posição, digamos assim. O nome. Não, eu quero voltar e vou voltar a estar numa equipa grande, vou ser contratado novamente numa equipa grande. Mas eu tomei a decisão de ir para o Porto, entretanto fomos campeões, ganhamos nada, e eu pensei, então, mas eu não jogo aquilo que eu gostaria de jogar. Ou seja, em vez de jogar se calhar 17 jogos, como fiz em 2011, se calhar queria ter jogado 40. E respeitei sempre as decisões dos treinadores, sempre, mas queria dar continuidade, eu queria jogar, independentemente do símbolo que eu levasse ao peito. Respeitei todos os símbolos, dei tudo por todos os símbolos por onde eu passei, tudo. Agora, havia algo superior a isso, que era a minha paixão pelo treino, a minha paixão pelo jogo, por jogar. E então eu decidi, e na altura até coincidiu com a necessidade do Jorge Costa precisar do guarda-redes para a Roménia, para o Cluj. O Jorge ligou, queria ser campeão. Jorge Costa, que neste momento está na estrutura do Porto. Na estrutura do diretor do Porto. Se eu queria ir para o Cluj para ser campeão. E eu digo assim, para o Cluj, isto, onde é que é isto? Não, na altura, não sei, nunca. Cluj é a Roménia. Pá, olha, tens aqui o Nuno Diogo, tens aqui o Cadu, tens aqui o Camora, tens aqui o não sei o quê. Mário Camaro. A minha equipa técnica é o Marco, era na altura também o Jaime Magalhães. Eu digo, mas isto é só tugas, meu. Na altura, ou seja, aquela equipa romena era aquela, tinha o Sugu, que jogou aqui também no Leiria. E eu digo assim, mas espera aí, a adaptação vai ser facilíssima. E tomei a decisão de ir, falei com o Porto. Na altura o Porto até não achou muita piada, não queria que eu saísse. O Vítor Pereira na altura pegou na equipa, o André saiu, o André Vilas Boas saiu, foi o Vítor Pereira. Não queria que eu saísse, mas eu tinha muito claro o que é que eu queria. E fui. Correu maravilhosamente campeão bem. romeno. Fomos campeões, até fui o melhor jogador do ano. Pela segunda ou terceira vez na história, porque o Cluj não era uma equipa muito tradicional na altura. Não. Tinhas o Rapid, tinhas o Steaua. O Dinamo na altura. O Dinamo Bucareste, mas o Dinamo estava muito em queda. Ainda o está. Rapid também. Infelizmente hoje em dia ainda está. Sim. Portanto, é muito entre Steaua e Cluj. O Rapid é o clube do meu irmão, do Saponara. A sério? O Saponara é doido a pelo sério? Rapid. Um tio meu, há bocado falávamos, a minha metade da família do meu pai é de um clube diferente. É um fanático do Rapid. Foi então que eu fui, consegui os objetivos, aliás até superei os meus objetivos, colocámos o Cluj na Champions e regressei ao Futebol Clube Porto. Sim, diz-me, agora estou-me a lembrar de uma pergunta que vou fazer a seguir. Regresso ao Futebol Clube Porto, sinto, ou pensei, não senti, pensava que era a hora do Futebol Clube Porto fazer o seu negócio com o Elton. O Elton na iminência de sair, e poderia ser então a minha titularidade tão desejada, o meu momento. Não aconteceu, e voltei a falar com o Futebol Clube Porto. Na altura o presidente Jorge Nuno também não achou piada nenhuma que eu saísse outra vez, porque eu vinha mesmo muito bem. Eu fiz uma época tremenda, seleção, fiz uma época tremenda no Cluj, e então as pessoas sentiam que eu estava mesmo muito bem, e então não me queriam deixar ir outra vez. Foi então que surgiu a hipótese de eu ser emprestado ao Braga. Eu vi com ótimos olhos Braga, uma equipa que estava a crescer muito também, com um projeto de crescimento campeão muito europeu grande. há 2 épocas, na altura. Tinha um projeto de crescimento muito grande, muita estabilidade já na estrutura. Tinha uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho, que era o Fernando Couto, que estava na altura na estrutura também do clube. Muita gente que eu conhecia, bom projeto, e para a eliminatória da Champions. E o Braga estava nas eliminatórias da Champions, e eu senti que é uma oportunidade, é mais uma oportunidade para mim. Eu lembro-me de festejar essa entrada do Braga na Champions. Sim, na altura. Eu defendi o penalti do Mike Oswell,
um panenca que ele me quis fazer e defendi esse penalti e não coloquei eu, colocámos todos o Sporting Clube Braga na Champions não sei quantos anos depois. Ou seja, E não é nesse ano que encontras o Cluj? Ou é impressão minha? não, é nesse ano que o Cluj entra no nosso grupo. Cluj, da Manchester, Braga E não me lembro Galatasaray. E Galatasaray. Está aqui um grupo difícil. Sim, era um grupo muito complicado. Aliás, o Cluj venceu-nos lá em Cluj 2-0 ou 3-0. Eu lembro-me assim do grupo Sim, e o foi Manchester jogo- United, isso eu foi um lembro. jogo- Foi um jogo incrível que o Cluj fez contra nós. Tu voltaste um ano depois. Sim. Foste bem recebido. Isto foi incrível. Meu. Foi incrível ver os cartéis todos, as tarjas, as fotos em romeno, umas em português. Lá está o reconhecimento de quem deixou uma marca lá, não é? Voltares lá poucos meses depois, não é? Porque eu vim em junho. E portanto Depois, foi em setembro, outubro, já estava lá estavas outra vez a jogar vez. contra o Cluj e ver todo esse reconhecimento para mim, acho que para qualquer jogador isso é ótimo. Senti esse reconhecimento. Foi uma bonita etapa no Braga até um certo ponto em que comecei a ter ali uma quebra de rendimento. 1 ou 2 jogos, obviamente não é significativo, mas senti que houve ali uma quebra minha de confiança e depois alinharam-se os astros. O Iker parte o dedo, o Iker Casillas parte um dedo no Real, o Real fica sem o seu, digamos, titular. Sim, O Real apressa-se a comprar um guarda-redes e vai comprar o guarda-redes do Braga. não, Do Sevilha, o Diego Lopes. Sim, Vai comprar o Diego Lopes ao Sevilha. O Sevilha tinha o Diego e o Andrés Palop, que é uma eminência no Sevilha. Só que o Unai Emery, treinador. achava que precisava de um guarda-redes para chegar e jogar. E todo este rebuliço de transferências leva o Sevilha a ligar-me a mim. Precisava de um guarda-redes para jogar logo. Ou seja, o guarda-redes que chegasse ao Sevilha não podia ter tempo Era entrar. de adaptação, de perceber quem eram os colegas, o que é o futebol espanhol. Não. Era chegar e jogar. E tal aconteceu. Quando o meu empresário me ligou e me disse: queres ir para Sevilha amanhã? Eu digo: como? E eu estava naquela fase menos confiante no Braga. Eu: como? Queres ir para o Sevilha amanhã? Eu vou ontem. Eu se pudesse ir ontem já ia ontem. Não, agora temos que, obviamente, há aqui 3 partes: há o Braga, há o Porto, há o Sevilha. Isto vamos ter que, não é? Chegar aqui a um entendimento, empréstimo tal, com opção de compra tal. E eu digo: pá, isso não é para mim, eu não quero saber disso para nada, eu só quero fazer as malas rapidamente e viajar. Então viajei numa segunda-feira. Viajei na segunda-feira para Sevilha, fiz os exames médicos de manhã. Foi chegar e fazer exames médicos. Treinei à tarde com a equipa. Logo. E no dia a seguir, na terça-feira, viajei para Madrid. Viajámos para Madrid, fizemos aquele treino De adaptação. aquela ativação que nem é treino. Sim. E na quarta-feira joga-se a meia-final da Taça do Rei com o Atlético de Madrid no antigo Vicente Caldeirão. Não, é que passava os carros por baixo das bancadas. Que aquilo era um ambiente. Não chegaste a jogar no novo. Não, no Wanda não. não. No Wanda não. Mas como é que eu estou a explicar isto? A ansiedade era muito grande, mas a sensação de foi para isto que eu passei tão mal, foi por isto, para chegar aqui, que eu passei as passas, foi por isto que eu trabalhei tanto, que eu sofri tanto, que eu me sacrifiquei tanto, e eu não posso deixar que a ansiedade supere a minha motivação e o meu desejo de desfrutar deste momento. E acho que foi isso que me levou, como eles dizem em Espanha, a cair de pé naquela equipa, naquele clube, naquela cidade. Foi no primeiro jogo. Nós fomos eliminados, perdemos 2-1, 2 penaltis do Diego Costa, mas fiz um belíssimo jogo com muito caráter, muita personalidade, a assumir a liderança da defesa, sem conhecer quase ninguém, e puxando um bocadinho atrás. Força. Eu quando me encontrei com o Unai Emery a primeira vez, eu cheguei na segunda-feira, eu nem conhecia o treinador.
Fui fazer os exames rapidamente, almoço com o Monchi e com o atual também diretor desportivo, que é o Vitor Horta, almoço com eles, pronto, vais ao hotel, deixas as coisas, descansas um bocado e vais para o treino. E então eu vou um bocadinho antes para falar com o Mister chama-me, tu sabes porque é que estás aqui? E eu, à partida, porque tenho qualidade para estar aqui. Não, à parte disso. à parte da qualidade, porque isso, para estás aqui é para teres qualidade, senão não estavas aqui, como é óbvio, não é? À parte da qualidade que tu tens, vais jogar quarta-feira. Eu digo assim, então mas vou jogar, sim, vais jogar quarta-feira. E por isso é que tu estás aqui. Tu estás aqui porque eu precisava de alguém com o teu perfil, com o teu caráter, com a tua personalidade, com a tua coragem, com o teu jogo de pés. Ele também privilegiava muito a questão da saída de bola. E eu preciso de um guarda-redes como tu. Por isso é que tu estás aqui. À parte de defenderes bem, mal, voares mais ou voares menos, tens o perfil que eu preciso. E aquilo foi mais ou menos um teste. Aquele empréstimo foi um teste que o Sevilha me fez até ao final da temporada. Eu tinha um empréstimo até ao final da temporada. Exato, foi na segunda metade da época, porque a primeira metade estiveste no Braga. Sim, eu estive no Braga até janeiro e depois fui para o Sevilha. Apanhaste o derby de Sevilha na altura ainda? O derby de Sevilha, com o Betis. Apanhei segunda volta. O segundo derby, claro, a segunda volta. Apanhei o segundo da temporada. Joguei esse derby e perdemos muito, é intenso, não é? O derby de Sevilha. O derby de Sevilha é das coisas mais bonitas que eu já vivi. Ui. É das coisas. E olha que eu já vivi muitos derbys e já vivi muitos clássicos, mas é diferente. Em Sevilha é diferente. E tens muitos jogadores portugueses que já jogaram no Betis, no Sevilha, e que podem corroborar aquilo que eu te estou a dizer. É diferente. O derby de Sevilha vive-se desde segunda-feira. Por exemplo, o jogo pode ser seja, domingo. O jogo é domingo. Desde segunda. E à segunda-feira o derby já está nas ruas. E tu vês, eu já disse isto muitas vezes, que era muito engraçado. Executivos, com o seu fato, com a sua gravata, e por baixo, em vez de ter aquela camisolinha branca, é uma camisola do Sevilha ou uma camisola do Betis. Ou seja, iam para uma reunião e não se esqueçam, no final da reunião, não se esqueçam que isto é semana de derby. Mas vamos lá ver. A paixão de um Porto Benfica, de um Sporting Benfica, de um Benfica Porto, eu não vou dizer que é superior. Não é superior, porque a paixão e a rivalidade é igual, ou maior até. Agora, a forma como eles vivem, a forma como eles vivem o derby é muito diferente. E depois, eu tive lá 4 temporadas praticamente e não tive uma única situação de violências graves, de situações de confrontos, nada disso. Obviamente haverá um ou outro fora da caixa que Exato. Que não se pode controlar tudo, não é? Sim, não é? Eles não são nenhum santos, mas era diferente, era um ambiente mais, uma rivalidade bastante saudável. Aliás, até tu vês muita gente nos derbys, se fores a ver, prestar atenção, muita gente com a camisola de Sevilha ao lado dos de camisola de Betis, tudo misturado, é em casa, é tudo misturado, é nos cafés, tudo misturado. Portanto, é aquele insulto amigável, aquela rivalidade amigável. Pá, sim, o Betis é melhor, é pá, não o Sevilha é melhor, é aquela brincadeira. É, porque o Betis até há 20 anos, até 2006, 2007, o Betis tinha uma dimensão maior em Sevilha, tinha muito mais adeptos, mas depois desde que o Sevilha começou a ganhar Ligas Europas, começou a lutar por outros postos na classificação. Eu comparo muito o Sevilha com o Porto. O Porto, se tu vires muito as novas gerações e tu vais até mesmo para o Algarve, sim, já há muita gente do Futebol Clube do Porto no Algarve. Sim, é verdade. E isso se calhar há 20 anos atrás não era tanto assim, é ou há verdade. 25 anos atrás não era assim. É verdade. Porque se calhar não ganhavam tanto e esta senda de vitórias que o Futebol Clube do Porto teve nos últimos 20 anos, digamos assim, até podemos ir mais atrás, mas faz com que estas novas gerações crescem a ver quem? O Porto ganhar, ou o Sevilha ganhar, ou o Sporting, ou o Benfica, e acaba por condicionar muito a escolha de clube, não é? É verdade. E o Sevilha condicionou muitas novas gerações, a grande maioria das novas gerações. Há muita gente do Sevilha, e agora a cidade está mais ou menos... Está dividida. Não te posso dizer quem é que tem mais neste momento. E aqui, para avançar, que ainda temos aqui umas casinhas para falar. Tu jogaste no antigo / renovado Santiago Bernabéu, que é o mesmo, sim, e jogaste no antigo Camp Camp Nou, sim, Spotify Camp Nou agora. Sim.
Qual é que é a sensação de viver aqueles jogos com o Real Madrid e com o Barcelona? E com o Atlético no Vicente Caldeirão, como Eu tu há gosto- bocado bem disseste? Pois eu gostei mais de jogar contra o Atlético no Vicente Caldeirão do que propriamente no Santiago. Santiago Bernabéu e no Camp Nou. Camp Nou é estranho, o Camp Nou. É Sério? muito estranho o ambiente do Camp Nou. Ok. É muita gente, é mesmo muita gente, Sim, mas não vês é ninguém. 90 mil pessoas. não vês Agora ninguém. não vai ser mais. Mas não vês ninguém. Ok. Não vês ninguém. Tu, por exemplo, tu olhas para o fim da bancada e parece, são minúsculas, aquilo é tão grande e não é um ambiente que tu digas assim, é um inferno, é um ambiente quente, como por exemplo o Mestalha. Sim, Por exemplo, o Mestalha, aquilo é um ambiente muito, muito tenso. sim, sim. É verdade. Eufórico. Eu adoro jogar, por exemplo, eu adorava jogar no Mestalha. Para mim isso é um Dava-te ambiente. aquela. Por exemplo, o Bernabéu, o Santiago Bernabéu é bonito, é lindo, impõe pela estrutura, impõe pelo clube que é, pela estrutura, pela forma como está montado o estádio. Agora, não é o ambiente que te impõe, porque Ok. o ambiente do Bernabéu, agora nos últimos anos que me meteram lá atrás de uma baliza, aquela juventude toda a Sim. cantar, mas na minha altura não existiam, Exato. percebes? Ok. Portanto, parecia quase um teatro. Festejavam o golo, festejavam o remate do Cristiano, uma jogada do Bale, ou qualquer coisa assim do Pois género. tu ainda apanhaste Sim, o joguei Bale, contra- sim, o Ronaldo, sim, o teu colega de seleção Ronaldo. Sim, o Fábio, O Fábio, ainda exato. apanhei o Coentrão lá, Exatamente. na época do Mourinho também. Portanto, Tu sim. ainda apanhaste o Zidane a treinar o Real? Sim, sim, Apanhaste o sim, Zidane sim, sim, a treinar o Real? sim. Bem, meus amigos, isto aqui não é qualquer um. Portanto, tu estavas no Santiago Bernabéu, a única coisa que tu sentias era que estavas a jogar mesmo contra o Real Madrid. E o Real Madrid impõe muito, Exato. mesmo muito. Por outro lado, jogar no Camp Nou foi talvez um dos campos mais difíceis para mim de jogar. Difícil porque nós parecia que nunca mais chegava. Tu lembras daqueles desenhos animados do Tsubasa? Sim, o Oliver Benji. Que tu dás um pontapé para a E a frente e a bola- bola um vem para episódio- trás. É um episódio Sim, para um chegares ao episódio- exato. Pois o campo não era assim. Tu parece que demoravas um episódio para chegar à Acaba a chegar baliza, à à baliza. baliza do. Também apanhaste o trio MSN na altura. Sim, apanhei tudo, apanhei esses monstros todos. Pá, e depois os meus colegas corriam tanto atrás da bola, tanto, que quando tínhamos a bola, tu olhavas para a outra baliza e dizias: onde é que está aquela baliza? Que está muito longe, meu. É muito... O campo já era grande. Ainda E parecia depois maior. aquela equipa a jogar com o tiki-taka ainda te fazia o campo maior. Sim, sim, o tiki-taka do Portanto, Barcelona. Aquilo era sofrer, era sofrer mesmo. Era a tentar aguentar ao máximo. Há bocado falavas isso, aqui fazer um parênteses do Mestalha. Eu e o Daniel, em 2022, fomos a Milão e fomos ao San Siro. Sim. Tu acreditas que a sensação, e eu até me virei para ele e disse assim: meu, como é que os jogadores conseguem dar aqui isto? Porque as bancadas Eu são joguei- a Eu a cheguei no pique. San Siro e é maravilhoso. Eu Aquilo é adorei, incrível. eu adorei, O ambiente eu é adorei. incrível. Eu fui ver um Inter Salernitana, Sim. o Salernitana a perder 2-0, os adeptos não se calavam, mas a puxar pela equipe, pá, uma coisa incrível, e mesmo o ambiente. Não tive a oportunidade de ver o Milan, porque naquele dia jogava o Inter em casa e o Milan jogava fora. Mas é tão bom, mas lá em baixo sente-se que eu senti uma coisa, epá, isto é incrível, isto é uma pressão Mas que isso eles... é o bonito. Exato, Mas é, é bonito. exato. Obviamente que é uma pressão extra, é uma Sim, exigência sim. muito grande. Não é fácil. Vou-te dizer, não é fácil. Não é fácil para nenhum jogador. Agora, há jogadores que têm a capacidade de utilizar toda essa energia e toda essa pressão a seu favor, como motivação, que era aquilo que eu fazia. Eu, em vez de dar ouvidos aos insultos ou ao barulho, eu utilizava aquilo como motivação. Então, quer dizer, eu estou aqui, eu vou desfrutar disto, porque é isto que eu gosto, é disto que eu Aquela quero. adrenalina, não era? Mas então, se é isto que eu quero, Exato. ser jogador de futebol profissional ao mais alto nível é isto. Então porquê é que eu não vou desfrutar disto? Em vez de me congelar, digamos assim, com aquilo que acontece a alguns jogadores, não é? Sim, sim. Que bloqueiam porque a pressão é Exato. muito grande, o barulho E já é muito vimos grande. aqui alguns E casos há em muitos Portugal. casos, não é alguns, há muitos Sim, casos sim, de jogadores sim. que não conseguem simplesmente. Eu tive um caso uma vez, e acho que vocês até devem ter visto. Até aconteceu mais do que uma vez. Houve jogadores nas competições europeias que pediram para sair do estádio do Besiktas, pediram para sair do campo, Sim, sim, com recordo-me as assim. dores de cabeça. Sim, 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 sim. Eles sim. pediram literalmente para sair do campo, não aguentavam a pressão que estavam a sentir na cabeça, nos ouvidos, porque aquilo era tanto barulho que incomodava mesmo já fisicamente os jogadores.
percebes? Mas, para mim, eu joguei lá também 3 anos na Turquia, para mim aquilo era ouro. Quando ias jogar ao Besiktas, na altura em que estavas no Gostep, ou ao Besiktas, ou ao Fenerbahçe. Fener, ou ao Gala, aquilo era uma maravilha para mim. Eu tenho um carinho especial pelo Gala por causa do Nani. Claro. O Nani jogou lá, então eu fiquei Claro. com aquele carinho e depois, Sim. entretanto, também passou lá o Jorge Jesus, agora está lá o José Mourinho. Mas o Mourinho está no Fenerbahçe. Mas estás a fazer confusão com o Fenerbahçe. O Nani jogou no Fenerbahçe. O Nani jogou Não, no... eu estou a dizer o Fenerbahçe. O Nani jogou no Não, Fenerbahçe. tu disseste Galatasaray. Desculpa, enganei-me no Sim, Fenerbahçe. jogou Sim, Nani, sim. jogou o Romarelo, jogou o Bruno Alves. Enganei-me, sim, não. O carinho especial pelo Fenerbahçe porque jogou lá. sim, Jogou lá o Nani, teve lá o Jesus e o José Mourinho está agora a treinar o Fenerbahçe. E então, aquilo é um ambiente incrível. Aquilo é maravilhoso. Aquilo é lindo. É verdade que às vezes passam os limites, passam dos limites completamente. Chega a ser até de alguma forma perigoso para os jogadores, para a integridade física dos jogadores, Sim, com as invasões. Mas eu joguei lá 3 anos e para mim aquilo é espetacular. E agora vamos voltar a 2016, 2017. Sim. Quando tu regressas a Portugal e ao Sporting, Sim. novamente, tanto aí na altura treinado pelo Jorge Jesus, 16, 17. sim. Quando te chega esse convite, como é que na altura já vamos falar da seleção porque não podemos, temos que falar da seleção, Sim. obviamente, e antes vamos falar depois disso. Quando te ligam, e qual é que é a sensação de voltares aqui a Portugal e ao Sporting, que é o teu clube de formação? Sim, foi o mercado desse ano para mim foi um mercado intenso, muito intenso, que eu saía do Sevilha. Na altura tinhas ganho outra vez a Liga Europa, foi a ganho- última das três seguidas. é com o Liverpool, portanto era a nossa terceira, mas eu tinha mais um ano de contrato com o Sevilha, mas derivado a uma lesão grave que eu tive no último ano e meio de Sevilha, achámos por bem, e eu tive 8, 9 meses sem jogar, perdi o Euro. Exato, é isso, por isso é que não foste ao Euro em que conquistámos a Europa. Por causa da lesão. Mas depois senti que ainda tinha uma bagagem, um crédito, e então quando sai a público que eu chego a um acordo com o Sevilha para finalizar o meu vínculo, nós chegamos a um acordo, eu tinha mais um ano, eu achei por bem, eles estavam a apostar no Sérgio Rico, tinha o David Soria também da formação, em Espanha eles são muito deles, Sim. e se eles puderem colocar um produto da sua formação, colocam. Ok. Eu fui porque eu aprendi em Espanha que um estrangeiro vai para lá tem que fazer diferença. Tem mesmo que fazer diferença. É difícil um estrangeiro ser contratado em Espanha só para fazer número, porque para isso estão lá, eles têm muitos espanhóis para fazerem número, e espanhóis com muita qualidade. Portanto, eles para contratarem estrangeiros tinham mesmo que fazer diferença. E na altura, pronto, eu perdi um bocadinho ali o comboio com a lesão e achámos por bem, e eu concordei com a direção e disse, pronto, acho que ficamos por aqui. Foi maravilhoso este caminho, mas acho que também tudo tem um fim, e para não desgastar também, saí. Quando sai a notícia que eu fico no mercado, obviamente foi um mercado muito intenso para mim. Já tiveste alguma, na altura, tiveste proposta, na altura e durante a tua carreira, tiveste alguma proposta assim de um dos grandes da Premier League? Não, da Premier League não. A única equipa da Premier League que eu tive foi o Fulham. O Fulham? Não é uma boa Sim, é um histórico de Inglaterra, mas não é um dos equipa, mas não, nós chamamos o dos Big Six, exatamente. Não. Da Premier League nunca tive. Tive a possibilidade de ir para o Atlético, mas por razões que não importam agora estar aqui a mencionar, acabou por não se concretizar a minha ida para o Atlético de Madrid. Muitas interferências de muita gente se quis meter e depois quem saiu prejudicado fui eu, que não se fez nada. Quando há muita gente, pronto, normalmente. Mas pronto, resumindo e baralhando, eu termino entro nesse mercado de verão e começam mas não recebi nenhum da Premier League, dos Big Five, Big Six, e recebi uma proposta super estranha, super interessante, do Tigres. Do Tigres? México. Eu digo assim, de onde? A minha mulher, eu estava no Algarve, eu disse, de onde? Do México.
Pá, mas isto é espetacular, isto seria mais um país para eu ir viver, mais uma cultura diferente, mais uma experiência. Eu tenho um amigo a viver no México e liguei-lhe, pá, olha, conta-me lá aí como é que é a vida, como é que não é, pá, isto aqui é uma loucura com o futebol, Beto. Se tu vieres para aqui, isto, tu fazes 4 ou 5 jogos, como tu és, tu sais daqui em ombros. Agora, pá, tens a menina, pá, a família e tal, isto é um bocado complicado, Beto. É um bocado complicado, não é um país que tu digas assim sempre, não é Finlândia. Sim. Isto não é Finlândia. Terminaste no Helsinki, não foi? Sim, eu terminei na Finlândia, aquilo é podes deixar a chave no carro, porta aberta. São muito civilizados. Mas no México não. Pois. E eu achei que na altura abria-se o leque de ofertas que eu tinha. Umas eram boas desportivamente, outras eram boas financeiramente. Depois a questão da família também era prioritário para mim, não queria levar a família para tão longe e para um sítio tão, entre aspas, inseguro. E foi então que surgiu o Sporting. Surge novamente o interesse do Sporting e eu disse ao meu empresário na altura, não quero ver mais nada, eu aceito. Ele disse, mas aceitas o quê? Eu aceito. Então, mas ainda não te disse qual é a oferta do Sporting, qual é a proposta, quantos anos, não quer saber. Eu disse, não quer saber. Não quer saber quantos anos são, não quer saber o que é que vou receber, não quer saber de nada. Há aqui uma dívida que eu tenho para com o meu falecido pai. Quando o meu pai faleceu, aliás, ficou por contar um bocadinho este episódio, fazendo aqui um parênteses. O meu pai faleceu no dia em que eu assinei pelo Leixões, nessa noite. Portanto, lá está mais um episódio exato. Estranho, complicado na minha vida, mas é marcante, é muito. E o meu pai morre nessa noite e depois a minha carreira catapulta-se e ascende. Portanto, há aqui muitas curiosidades em datas importantes. E eu, quando saí do Sporting pela primeira vez, quando venho emprestado para Chaves, saí de uma forma que eu não achei justa e correta. E disse ao meu pai, eu um dia vou voltar a vestir esta camisola, porque eu mereço vestir esta camisola num jogo oficial, porque acho que não merecia ter sido tratado assim pelas pessoas que estavam na altura no clube. E quando surgiu essa tal oferta do Sporting, eu disse ao meu empresário que não queria saber. Eu não quero saber quanto é que vou ganhar, não quero saber, eu só quero regressar ao clube. Eu quero regressar ao Sporting, eu quero envergar esta camisola. A camisola, eu já disse isto publicamente, eu gosto muito de vários clubes, gosto muito do símbolo do Leixões, gosto muito, por exemplo, adoro o Sevilha, adoro o Gostepe, gosto muito do Futebol Clube do Porto, porque fui muito feliz no Futebol Clube do Porto, ganhei, fui bem tratado, e é impossível tu dizeres, mas só podes gostar de um clube. Não, um profissional de futebol não pode gostar só de um clube quando ganha e é bem tratado em outros. Não, é impossível. Acho que não é só os jogadores. Se tu fores bem tratado num restaurante e fores a outro restaurante, não vais detestar o anterior só porque foste bem tratado naquele. Exatamente. Se tu fores bem tratado nos sítios, tu tens o direito a ter carinho pelas pessoas e pelos clubes. Mas obviamente toda a gente sabe que eu gosto muito e sou do Sporting. Foi lá que eu cresci para o futebol e emergi para o futebol. E portanto, para mim fazia todo sentido e era um desejo muito grande voltar a envergar a camisola do meu clube. Isto até foi muito falado, porque anos antes o Jesus tinha dito que eu era muito baixinho e nunca ia ser um guarda-redes. JJ disse isto quando eu estava no Leixões e fui jogar contra ele em Braga. Quando ele era treinador do Braga antes de ir para o Benfica. Ele era treinador do Braga e eu estava no Leixões e ele disse: o Beto nunca vai ser guarda-redes. Com esta altura nunca vai ser guarda-redes. E por acaso esse jogo ganhámos em Braga. Eu até erraticamente fui festejar o gol e a vitória para o banco do Braga para provocar ali um bocado o mister. Malta, sabias que uns anos depois eras treinado por ele? E anos depois, com toda essa polémica, o Jesus vai-me buscar para o Sporting e tenho uma relação ótima com o JJ. Ele que está no Al-Hilal, voltou outra vez à Arábia. Tenho uma ótima relação com ele. Fiz um contrato de 4 anos, eu tinha 34, se não me engano, 34 anos quando eu regresso ao Sporting. Portanto, não era fácil um jogador com 34 anos fazer 4 anos de contrato. Mas o Sporting queria que eu voltasse, queria que eu permanecesse no clube, que ficasse já com
com um peso também importante de balneário. Fui com toda a ilusão do mundo, fui com toda a paixão do mundo para o Sporting. Na altura o presidente disse-me que o Rui estava para ser vendido, ia ser vendido. Na altura, exato, o Rui Patrício, o Rui ia ser exato. vendido. Também me esperançou de alguma forma. O Rui acaba por não sair. Eu acho que faço 10 jogos, não Tenho aqui 9 ou 10 jogos. 9, aqui diz 9. 9 jogos. É isso, 9 ou 10 jogos que eu fiz na época. E chego ao final da época e peço para me ir embora. Eu peço mesmo para sair porque precisava de jogar, eu não queria perder, nunca quis perder a questão da seleção, e eu sabia que se eu estivesse a competir, se eu estivesse bem, se eu estivesse a competir num bom contexto, eu sabia que qualquer que fosse o selecionador, que eu teria uma grande hipótese de ser chamado sempre à seleção. Obviamente pelo valor que eu tenho ou que eu tinha, e por muitas particularidades também que eu tinha a nível do grupo, a nível de seleção, a nível de jogo. Eu nunca, é um dado muito curioso, eu nunca perdi um jogo pela seleção a jogar. Não sei se sabias. Não sabia. Nunca perdi um jogo. Não sabia. Portanto, tinha algumas particularidades. Quando não jogava, por exemplo, o Rui e eu jogava, nós não perdíamos, tinha boas prestações, portanto eu era era quase como uma pequena garantia de rendimento caso acontecesse alguma coisa ao titular, entre aspas. Entretanto eu peço para sair e é quando surge a oportunidade de ir para a Turquia. Uma equipa muito histórica, mas que levava muitos anos apagada, escondida. Sim. Sem projeto, até que um proprietário russo pegou no clube, criou um projeto, novo estádio, criou um projeto europeu. Eu olhei para a cidade, fiquei apaixonado pela cidade. A cidade Sabes alguma coisa em turco? Sei muitas coisas. Já me esqueci de algumas coisas. Como é que se diz bom dia? Günaydın. 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 Ok, Günaydın, ok. Aprendi muitas coisas. Eu saí da Turquia a ouvir muito bem o turco. Okay. Não me expressava tão bem, mas ouvia muito bem o turco. Só que lá está, isto é como tudo, é como o romeno. Eu aos 6 meses já estava a falar romeno. E agora, passados não sei quantos anos, já me esqueci. Isto parece mal a dizer, mas eu percebo. Se os meus avós, se os meus tios falarem comigo em romeno, eu não sei falar. Porque não deixas de praticar, o teu cérebro desliga ali aquela parte, e tu, ao não praticar, começa-se a apagar. Exato, é verdade. Mas sim, aprendi rapidamente, quer dizer, eu aprendi no último ano, eu comecei a perceber bem no último ano. Mas olho para a cidade, olho para o projeto, olho para o estádio novo e digo assim, eu quero ir para aqui. Mas ninguém conhece esse clube. Eu não quero saber se alguém conhece este clube, se não conhece este clube. É a primeira divisão, é um projeto para ir para a Europa, um estádio maravilhoso, uma cidade lindíssima. Lindíssima. Eu estreiei o estádio. Contra o Besiktas, ganhámos 2-1. Olha, uma boa estreia. Foi. E eu disse assim, é para lá que eu vou. É para aqui que eu vou. É este desafio que eu vou abraçar e deixar mais uma vez, ou tentar deixar mais uma vez uma pequena impressão digital num clube. E felizmente não conseguimos ir à Europa. É verdade, não conseguimos nenhum ano ir à Europa. Um deles até tivemos ali 10, não 10, mas foram 3 anos do melhor a nível de rendimento, do melhor que eu tive na minha carreira. Aquilo foi... É verdade também que o futebol turco promove os guarda-redes. Sim, isso é verdade. Porque aquilo isso é verdade. Aquilo é uma desorganização tão grande que há muitas ocasiões de gol de todos os jogos. E houve um jogo até muito famoso com o Trabzonspor. Eu faço para aí 17 defesas. 17 defesas. É uma coisa de loucos. Eu bati o recorde nesse ano de defesas. Mas claro, eu estava nas minhas 7 quintas, não é? Todos os jogos tinha trabalho, brilhava. Exatamente, estavas bem, estavas ali. E desfrutava. Eu desfrutava mesmo. Umas vezes ganhava, outras vezes perdia, mas desfrutava. E quando eu sentia que desfrutava, tudo saía muito melhor. E eu acho que é um dos grandes segredos para os atletas, é mesmo desfrutar daquilo que se está a fazer com responsabilidade, inerente a ser um atleta profissional, mas desfrutar daquilo que se faz, porque nós fazemos mesmo aquilo que gostamos. E quando deixas de ter prazer naquilo que fazes, não és tu, não rendes, não és tu. E depois os adeptos notam que não és tu. É verdade, sim senhor. O adepto está no estádio ou em casa a ver televisão e diz, mas nem parece ele.
porque alguma coisa se passa com o jogador, ou porque não está contente, ou porque não está bem, ou não está confiante, ou não tem prazer, simplesmente. Muitas vezes o jogador só não ter prazer já não rende. E eu tive muito prazer em jogar na Turquia. E pego só, antes de irmos à seleção, pego só aí, porque muitas vezes nós que estamos do lado de fora, os adeptos, temos aquela, mas eles estão lá, estão a ganhar peso de ouro e têm que jogar. Não, isso é errado, porque eles também são seres humanos como nós também temos dias, estamos menos mal. Há alturas em que não estamos tão bem. Mas tu não podes avaliar, ou não se deve avaliar o rendimento ou o estado de espírito. Nem é o rendimento. O rendimento, obviamente, tem que se exigir. E tem que haver rendimento. E tem que haver compromisso. Agora, tu não podes exigir que só porque se eu ganho 1000 e tu ganhas 1 milhão, que o teu estado de espírito, só porque ganhas 1 milhão, tenha que ser melhor que o meu. Exatamente, é só verdade. porque uma questão financeira. Porque assim, tu podes-me dizer, a questão financeira ajuda muito. Ajuda, claro que ajuda. Mas não é aquilo que, pelo menos eu falo por mim, o que me moveu, e aliás o meu percurso é a prova disso. O que me moveu, obviamente que eu quis fazer sempre o melhor contrato possível, mas não andei atrás do contrato de dinheiro, e nunca andei atrás do contrato de dinheiro. Onde eu fosse, tentava fazer o melhor contrato possível, é isso. Porque isto é uma profissão que acaba rápido. Sim, exato. Tu tens que fazer tudo aquilo que tu puderes, porque depois tens outra vida. Sim, não é? sim. Tens a Depois de segunda terminar, vida. exatamente. Não é? Isto acaba muito cedo, e portanto tens que amealhar e juntar e investir tudo aquilo que tu puderes, não é? Para salvaguardares depois o teu futuro e a tua família. Agora, só por dinheiro, ir por dinheiro, não. Eu não, obviamente, e respeito o que eu faço, isso a mim não tenho nada a ver com isso. É uma opinião muito pessoal. Mas o jogador tem momentos, o jogador tem família, o jogador tem filhos doentes, o jogador passa noites, se calhar, num hospital porque o filho está doente ou a filha. Um jogador também morre o pai ou morre a mãe, ou tem qualquer coisa. O jogador tem também. Sim, o jogador não é de aço, nem de exato, ferro, nem é imortal. É verdade. Não é? Sim. O atleta tem sentimentos, tem problemas. O atleta tem problemas. Os atletas têm problemas reais que não estão à vista do comum adepto, mas os atletas. E isso. Mas aquilo que os jogadores ganham deviam se aliar dos problemas. Não é assim tão fácil. Quando tens um problema grave em casa, é difícil depois. Como aqueles jogadores que morre o pai, por exemplo, numa sexta e vão jogar no sábado. Sim. Quantos acontece isso? Porque querem mostrar que são fortes e que independentemente de tudo, têm um compromisso com o clube, e não é porque faleceu o pai que vai falhar com o compromisso, percebes? Sim. É tudo muito, que giro, que bonito, ele faleceu o pai ontem e ele hoje está a jogar. Mas isso passa rápido, não é? Sim. Mas ninguém valoriza que o rapaz perdeu o pai no dia anterior e está a jogar, e está a assumir ou está a dar sim, essa responsabilidade com o compromisso que ele tem com o clube. Ele está efetivamente a fazê-lo. Não é porque me faleceu o pai ontem que eu vou deixar de jogar amanhã. Exato. Posso tomar essa decisão, e o clube obviamente respeita, e o treinador entende que o jogador não tenha condições psicológicas para jogar. Agora, se ele está lá dentro do campo, porque é que as pessoas também não dizem, não, isto é um compromisso com o desporto, com o futebol, com o clube? Eu acredito sinceramente que as pessoas têm um problema na hora de ver o futebol. Eu acho que as pessoas têm um problema, porque eu começo a achar que há muita gente que não gosta de futebol, gosta do clube. Isso é um grande problema. Eu acho que há aqui é verdade. Eu acho que há aqui um sentimento de, obviamente, eu não sou um adepto normal, não é? Eu vivi do futebol, eu joguei em 14 ou 15 ou 17 clubes, não é? Sim. Agora, um adepto normal que gosta do Benfica, que gosta do Sporting, ou do Porto, ou do Casa Pia, não importa. Muitas vezes o fanatismo é tão cego que não consegue ver o futebol em si, o jogo em si. Sim. Com clareza, com paixão, com entretenimento. Porque as pessoas pagam para ver os jogadores de futebol, certo? Sim. Ou seja, isto é entretenimento também. O que é que o futebol é diferente da Fórmula 1? Ou do basquete? Ou de uma novela? Estamos a pagar para os ver. Exatamente. É entretenimento. Ou um concerto. Ou uma peça de teatro.
O poder do futebol é que move essa paixão, essas multidões. É verdade que o futebol tem um poder que muito poucas indústrias têm. Sim, Tem um poder muito grande o futebol. é verdade. Não é? Worldwide. Vais do Japão até Uruguai e toda a gente conhece o futebol e toda a gente gosta de futebol. Certo? É verdade que tem esse poder. Agora, quando nós conseguirmos olhar para o futebol como uma indústria de entretenimento também, conseguiremos olhar para o futebol de uma forma mais leve. E acho que é importante olhar para o futebol. Não podemos perder e nem devemos perder, na minha opinião, a paixão pelo futebol. Sim, Porque sim. é isso que aquece o país, os estádios, as ruas. Mas vê-lo de uma forma mais leve. Porque ao fim e ao cabo isto é entretenimento também. Beto, antes da seleção, vamos fazer aqui um pequenino jogo. Nós costumamos fazer umas partidas, mas agora decidimos que não há partidas para ninguém. Vou-te fazer umas perguntas em que tu tens que responder, ou seja, no máximo de 5 segundos. Ok. Ok? Uf. Estás preparado? Sim. Se não quiseres responder, não respondes. Ok? Ok. Então bora lá. Qual foi o melhor colega de balneário? Bruno Alves. Qual foi o melhor jogador com quem jogaste? Posso dizer 2? Podes. Deco e Cristiano Ronaldo. Qual foi o avançado mais difícil que tiveste de enfrentar? O Cris e o Messi. O seu maior ídolo aqui está com o teu maior ídolo no futebol. A minha maior referência no futebol, não tenho ídolos, a minha maior referência no futebol, Gigi Buffon. Buffon. Melhor treinador que tiveste? Vítor Oliveira. Melhor título da carreira, ou seja, o título que te mais que te mais prazer na carreira? Mais prazer. Por todo o contexto, pelo que significava para mim, para a minha família e para a minha carreira, a Liga Europa 2014. E agora, vamos falar da seleção? Vamos. É um bocadinho de pressão, não? Não. Não? Pronto, Não. ainda bem. Ainda bem. Seleção nacional. Como é que é? Não te digo ganhar o europeu porque infelizmente tiveste Sim. aquela lesão, mas tu, claro, viveste como Sim. eles viveram. O Sim, europeu. E sinto que também podem dizer o que quiserem, mas eu Fizeste parte da conquista. Sinto um bocadinho participante naquela. Estiveste na qualificação Sim, para o tive europeu. Sim, estive na qualificação para o Euro. Estava pré-convocado para o Euro. O Fernando Santos ainda me pré-convocou. Na esperança que eu fizesse pelo menos 10, 15 jogos na segunda volta, mas não conseguia. Só fiz 2. Fiz 2 jogos. Os 2 últimos jogos foi tipo um contrarrelógio para perceber se ainda tinha tempo. Mas foi curto e eu respeitei na altura. Não importa. Agora, ser jogador de seleção nacional de Portugal, primeiro, não é para qualquer um. E eu acho que é isso que cada jogador que é chamado à seleção nacional de Portugal tem que pensar. Cada jogador que é chamado à seleção nacional de Portugal tem que pensar que é um eleito e que está na elite do futebol português. A nossa seleção é uma seleção muito exigente, já dá muitos anos para cá, com gerações incríveis. Eu não digo a geração de ouro porque nós temos tido gerações de ouro. Sim, bastantes. Eu não individualizo nenhuma, ou não qualifico só uma geração como uma geração de ouro. Nós tivemos gerações extraordinárias, incríveis, que qualquer uma delas podia ter sido campeã da Europa ou campeã, não havia Liga das Nações ou as Confederações, campeã do mundo, talvez um pouco mais difícil. Jogar um Mundial é complicado, não é mesmo? Um mundial o contexto do Mundial é muito diferente de um contexto europeu, ok? Tu encontras equipas completamente diferentes daquelas que tu estás habituado a jogar 10 meses. Mesmo que jogues Liga dos Campeões, jogas contra o Dortmund na Champions. Mas depois foi jogas com a Alemanha no Europeu. Exato. Mas jogas contra a Alemanha no Europeu. Tu jogas contra o Milan. Tu jogas contra a Itália. Mas tu não jogas contra o Uruguai, o Brasil. Contra o Ghana. Exato. Não jogas contra... Não é? E são contextos diferentes. Por isso é que às vezes fazem-se aqueles jogos pré-mundial com equipas do Camarões para perceber como é que eles jogam. Só que às vezes é curto.
Jogares um jogo com essas equipas é curto, porque um jogo não te diz o que é que aquela equipa é, até porque o contexto é muito diferente. Ninguém se quer magoar antes de entrar no Mundial, ninguém vai meter o pé até ao fim, portanto há muitas nuances. Agora, é difícil Portugal conseguir ser campeão do mundo, é muito difícil, mas eu acredito que Portugal tem possibilidades Sim. de ser campeão do mundo. Sim. E Isso é acho que verdade. foi isso que também nos levou a ser campeões da Europa. Foi acreditar que podíamos ser campeões da Europa. Tal como eu acreditava que Portugal podia ter sido campeão da Europa agora. Para mim, Portugal Neste último europeu. tinha competências e qualidade para ser campeão da Europa. Não correu bem, infelizmente não Os correu bem. penaltis é uma lotaria. Pode Sim, calhar para qualquer um. Eu não sou, Pronto. eu não sou Ok. muito apologista Pronto. da lotaria, nem da Eu sou- sorte. Eu sou apologista do mérito. Ok. Mérito de quem bate, mérito de quem defende. Não sou muito apologista da lotaria. Ok. Mas isso sou eu, é uma opinião muito Sim, própria. exatamente, Não é? Agora isto vai exatamente. para penaltis, agora isto é uma sorte. Não é assim. Na minha perspectiva, que eu tive Claro. dezenas Exato. de decisões a penaltis. Portanto, posso-te falar da minha experiência, não é sorte. Não me parece que seja sorte. É mérito ou demérito. Mas isto para te dizer que esse é o sentimento que eu tive em cada chamada. Ou seja, a Seleção de Portugal escolheu-me a mim para ser um dos guarda-redes da Seleção Nacional. Numa qualificação para o Mundial, num Campeonato do Mundo, Campeonato da Europa, Confederações, Liga das Nações. Eu participei em todas as competições que existem no futebol. Felizmente. E cada vez que eu era chamado, mesmo que fosse para um jogo particular, qualquer jogo particular que Portugal tivesse, se eu fosse chamado, e que felizmente era chamado fui 11 anos, era como se fosse a primeira, porque o grupo é tão restrito, Sim. o leque é tão pequeno de jogadores que representam a Seleção Nacional de Portugal, que tem que ser obrigatoriamente um motivo de orgulho, tem que ser um motivo de exigência máxima para ti, porque na minha opinião, e eu vivi muita coisa, não há nada acima de ser jogador de futebol. Não há nada acima de jogador de futebol. Sim, pai. Mas não há nada acima de ser jogador da Seleção Nacional de Portugal. Não há nada acima disso. Não há. Pelo menos de sentimento, estar alinhado num estádio, ouvires o teu hino, a O estádio carregar, todo a cantar. a carregares a esperança de 10 ou de 11 milhões de pessoas. A esperança e a responsabilidade também, Sim. não é? Lá está a pressão, não é? Mas carregares toda essa esperança, isso é indescritível, sinceramente. E agora faço-te aqui uma pequena pergunta para terminarmos. Já vamos com quase 1h30, passou a correr. Hora e meia já? Já. Passou a correr. Passou mesmo. Na seleção, ou seja, disseste um grupo muito restrito. Nas concentrações, tu chegaste a apanhar a cidade do futebol ainda? Sim, claro. Ou seja, nas concentrações, como é que é o ambiente? É engraçado porque muita gente diz: mas eles jogam cada um no seu clube e depois encontram-se na seleção. O que é facto é que os grupos começam a ganhar forma muito cedo. As conexões entre os jogadores também são muito importantes à hora de convocar. Eu entendo que o selecionador convoca. Eu vou-te dar um exemplo. É um exemplo, atenção, Ok, não é factual, Sim, é um sim, exemplo. sim. Vou chamar, por exemplo, o Bruno Fernandes e o Rafael Leão, que jogam os dois na Sampdoria, dão-se muito bem, conhecem-se bem no campo, conhecem os movimentos um do outro. Faz sentido também esse tipo de conexões existirem na seleção. Porquê? Porque Ok. o trabalho diário não é entre eles, Exato. é entre o jogador e 24 jogadores diferentes. Não são estes 24 ou 25 ou 26. Estes 24, 25 ou 26 encontram-se de vez em quando. E então é importante criar essas conexões entre eles, ou entre nós, entre eles agora. E nós criávamos muito essa questão da união do grupo, porque é muito mais importante teres um bom grupo, porque o talento está lá, ok? Ninguém deixa. Sim. O talento, Portugal, o desaparece. que não falta em Portugal é Exato, talento. isso é verdade. E é a palavra que eu defino melhor Portugal, e não estou a falar no futebol. Sim. Futebol, música, Nós teatro. temos tido essa sorte, temos muito nós talento. temos talento. Nós produzimos talento. Não o aproveitamos como deveríamos. Também é verdade. Facto.
Mas nós temos mesmo muito talento. Então qual é o grande segredo da seleção? O grande segredo da seleção é conseguires juntar 26 rapazes cheios de talento que jogam em contextos diferentes, em equipas diferentes, em modelos diferentes, táticas diferentes, e fazê-los conectar-se, fazê-los entender-se bem dentro do campo, sacar o melhor de cada um em proveito de uma ideia de um selecionador, que seja jogar com um defesa e 10 avançados, ou 10 defesas e um avançado, e perceber que o importante ali é eles entenderem-se bem, é eles conectarem-se bem dentro do campo, respeitarem-se dentro do campo, e colocar o seu talento, lá está, o seu talento ao serviço de uma nação, ao serviço de uma seleção. E isso foi sempre um trabalho também da malta mais velha, que ia passando de gerações a gerações. Eu vivi algumas transições. Eu vivi a transição dos Decos, dos Nuno Gomes para a minha, depois eu vivi da minha para esta. Para a atual. Eu terminei em 2020 a seleção, portanto eu ainda joguei com os Ruben Dias, com os Bernardos, com o João Félix. Portanto, a malta que vai chegando à seleção nova entende, através dos mais velhos, através de quem lá está há mais tempo, o conceito de jogador de seleção nacional, o que é a seleção nacional. Percebes? E tu vais transferindo todo esse conhecimento, toda essa experiência, até conseguires que todos os 26 estejam imbuídos aqui do espírito de seleção nacional, ao serviço da seleção nacional, independentemente do clube que representem. E qual foi o sentimento de ganhar em Portugal a Liga das Nações? Primeira edição. Isso é espetacular. Além da euforia do europeu, claro, ganhar a primeira em casa, ainda por cima. Foi a primeira edição da Nations League, organizada por nós. Sim. Ganha por nós, e portanto aquilo foi mais festejaram-nos aliados. Mais perfeito era impossível. Nós festejamos, é verdade que foi no Porto, foi no Dragão. Sim. Depois fomos festejar para os aliados a taça da Liga das Nações, e obviamente ser a primeira edição organizada por Portugal e sermos nós os vencedores, eu acho que não há cerejas que caibam neste bolo. É verdade. Não é? Isto é mais perfeito, é impossível, não é? E conseguimos esse feito, e acho que marcámos também, lá está, deixámos mais uma impressão digital na história, porque a primeira Liga das Nações que existiu e que existirá foi ganhar por Portugal, foi ganhar por nós em Portugal também. Exato. E a última pergunta. Já vamos em 4 últimas perguntas. Esta é a última. A Liga das Nações, nada. Taça das Confederações, sim. Última edição. Qual é que é na Rússia? Qual é que é a sensação de jogar um pré-torneio, porque aquilo é um pré-torneio para o Mundial, pelo que parece. Sim, nós fomos para a Rússia para a Taça das Confederações, mas pode-se olhar como um pré-torneio, como uma pré-temporada, digamos assim, para a competição maior. Exato. Que seria um campeonato do mundo. Mas o que é facto é que quando vais para um mini torneio, seja ele Confederações, Liga das Nações, Europeu ou Mundial, tens que o jogar pensando nesse torneio. Não deves pensar que estás a fazer disto uma preparação para um Mundial, porque Portugal tem a legitimidade de entrar em todos os torneios para ganhar. E para Portugal conseguir ganhar, Portugal tem que estar sempre no máximo das suas capacidades, os jogadores dar o seu máximo. Portanto, não há aqui esta questão do vamos testar aqui qualquer coisita para o Mundial. Não. Portugal entra na Taça das Confederações com o intuito e objetivo de a ganhar. Obviamente que, inerente a isto, estás-te a preparar para a fisicamente, taticamente, para outra competição. Mas tu tens que viver cada competição de uma forma única e não a pensar na competição seguinte. Ok. Beto, muito obrigado mesmo. Muito obrigado, foi um privilégio ter-te aqui. Isto é, até viste fogo de artifício, foi no timing certo. Começou a dar fogo de artifício, foi no timing certo. Beto, muito obrigado. Foste o primeiro convidado desta segunda temporada. Começámos com chave de ouro. Parabéns a vocês pelo vosso programa também. Muito obrigado. Obrigado nós. Maltinha, até o próximo episódio. Será a conversa com o podcast, o quiz, o que vier. O Beto foi o primeiro convidado desta segunda temporada do A Conversa Com. Vemo-nos no próximo episódio.